Noite, boa noite, boa noite. Estavam com saudade? Eu também tava. A gente teve a nossa live de segunda-feira e hoje, quinta-feira, dia 11 de março, recebendo hoje o meu amigo, meu grande amigo Rodrigo Bernardes. Isso aí, chegando hoje nessa live dinâmica, papo reto, tudo de bom. Olha, você está no melhor lugar do mundo neste momento, não saia daqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo que está nos assistindo, acho que Rian, isso aí, seja muito bem-vindo, porque já já vai entrar meu grande amigo Rodrigo Bernardes. O cara já foi pro Japão, o cara fala inglês, fala japonês, é professor, é fisioterapeuta, é mestre, e ele cuida de muita gente aqui em Campinas e região. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre quedas, ok? Então vai ser sobre quedas. Vou colocar o título já já para que vocês possam acompanhar com a gente. Pode tirar suas dúvidas e o cara entende do assunto. Já já estará aqui ao vivo. Antes que ele participe, antes que ele entre, amanhã eu vou colocar um vídeo onde, se você se interessar daquilo que eu vou colocar, você pode vir a ganhar este livro aqui. Então, estou compartilhando já com vocês, ok? Então, você que está aí, você que está assistindo, você que vai assistir posteriormente a live, não deixe de assistir os stories amanhã, porque, ó, você pode ser o ganhador, ó, desse livro aqui, ok? Não vai ser um sorteio. Os primeiros aí a aparecer, o primeiro que pedir, fala assim, eu quero o livro, ele vai ganhar esse livro aqui do Max Lucado, você vai sair dessa, ok? Professor Sérgio está aqui doando esse livro, então amanhã nos meus stories você não pode perder. Vou colocar lá um vídeo curto e você precisa só assistir e esse livro sim pode ser seu. Seja muito bem-vindo à nossa live. Gente, o melhor programa, quadro de entrevistas da atualidade na face da terra é aqui. É o Entrevistando com quem? Comigo, professor Sérgio Tistoca. E hoje eu vou receber Rodrigo Bernardes. Olha, gente, tá sensacional o nosso quadro hoje. Só tô esperando o meu amigo entrar. Já já ele vai estar aqui e a gente vai bater papo. Se você quiser fazer uma pergunta enquanto isso, manda sua pergunta, porque semana que vem eu vou receber aqui também. Não. Antes da semana que vem. Amanhã eu vou ter live, a gente vai falar de artrose. Isso aí, com o Dr. Vander, que é ortopedista. Galera, se você conhece aquela tia, o tio, você mesmo tem dores nas juntas, dores, então não deixe de vir assistir. Enquanto isso, assista a nossa live de hoje, porque o amigo já vai entrar e você é o nosso convidado, então você não pode ficar por fora. Já já o meu amigo está entrando aí. Ei, chegou! Bonsoir. Hello! Bonsoir, Rodrigo. Como Boa va? noite. Boa noite. Como o senhor está? Está tudo bem com o senhor? Estou bem. Em casa, Que com a legal. família. Estou muito bem. Que bênção, Rodrigo. Fico muito feliz de você estar aqui. A segunda vez, né? O nosso segundo bate-papo aqui no Entrevistando. Inclusive, gente, falando aqui, já fiz a carteirinha, tá? De sócio do Rodrigo aqui no Entrevistando. A gente já está projetando o próximo evento, vai ser presencial. Pretendo gravar com ele no consultório dele, escritório consultório, porque eu queria muito que ele demonstrasse algumas práticas, alguns cuidados que ele tem tido lá no próprio consultório. Gente, isso estou falando, nem tinha combinado com ele, mas já é um convite que estou fazendo aqui ao vivo, tá bom? Então é isso aí, com o amigo é isso mesmo. Então, gente, hoje o nosso bate-papo está sensacional. Você que está chegando, você que não conhece o Rodrigo, vou pedir para o Rodrigo se apresentar um pouquinho, para a galera te conhecer. Se você não assistiu a outra live do Rodrigo, gente, fique aqui com a gente, não saia não. Depois da live, você pode subir lá no IGTV, que tem a live completa, que você pode assistir e compartilhar com as pessoas. Vou deixar para o meu amigo Rodrigo se apresentar, por gentileza, patrão. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, sou fisioterapeuta. Tenho essa parceria com o Sérgio aí desde que nós ministramos aula. Ele dava aula de francês e eu de inglês, na mesma escola em Campinas. Depois, quando eu fui iniciar meu mestrado, descobri que ele já estava ali um semestre na minha frente, né, me ajudou bastante. Foi um mentor ali, me ajudando em bastante coisas, né? E eu trabalho, então, há 12 anos com prevenção e tratamento de dor na área da fisioterapia. E hoje a gente vai falar de uma outra paixão que eu tenho na fisioterapia, né? Que é a aplicação de exercícios para prevenir quedas e também para tratar de pessoas aí que sofreram quedas.
Que legal. Aqui ele resumiu, gente, a trajetória dele. Se você quiser conhecer um pouquinho. Eu contei uma coisa para uma colega hoje no trabalho. Falei, hoje eu vou fazer uma live com uma pessoa. Desde que eu conheço, eu vejo esse cara com artigos lendo. Gente, é verdade. Em 2008, eu lembro, enquanto a gente chegava na Harvard para dar aula, o Rodrigo chegava com um monte de artigo em inglês lendo lá. Eu lembro disso. Eu lembro disso até hoje. É um vício bom, viu? Que eu recomendo, viu? É um vício recomendado e aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Verdade. O cara eu sempre encontrava com artigos e artigos e artigos. Eu recomendo mesmo o trabalho dele. Eu conheço o trabalho dele, então, sensacional. Rodrigo, vamos começar com o nosso bate-papo de hoje. A gente está falando de prevenção de quedas, né, em idosos, mas isso também pode juntar, né, a prevenção de quedas assim, de uma forma geral. Aí você vai trazendo um pouquinho, eu tenho uma série de perguntas que eu vou fazer aqui para o Rodrigo. Se você que está assistindo, gente, quiser também fazer uma pergunta, é só mandar aqui para nós, a gente vai ler para que você tenha assim, a sua resposta. Quiser tirar alguma dúvida com ele também, você pode fazer, ok? Muitos têm hábito de assistir as nossas lives posteriormente, tanto pelo YouTube, no canal do Rodrigo, ou aqui mesmo. Então, vocês estão no melhor lugar, como eu falo, melhor lugar de entrevistas na atualidade no mundo. É aqui, ok? Lá no ano que vem eu vou começar a colocar o entrevista no mesmo horário do BBB, para a gente ver realmente como que vai estar a audiência, tá bom? Vamos ver. Então, vamos lá. Começando aqui com entrevistando o Rodrigo. Estamos falando de prevenção de quedas. Quedas são um problema de saúde pública? Essa é a minha primeira pergunta. Gente, você que está chegando, se você quiser deixar sua pergunta, manda para nós também. A gente vai fazer a leitura aqui para que você possa acompanhar conosco. A resposta é sim, Sérgio. É um problema de saúde pública. E um detalhe sobre isso é que muitas pessoas deixam isso passar despercebido, a não ser quando acontece com a própria pessoa ou com alguém da família, né? Então, para você ter uma ideia, é a sexta maior causa de morte em idosos acima de 65 anos. Né? Eu gosto de lembrar um detalhe, que a estimativa de vida, a expectativa de vida já aumentou há muito tempo. Então, hoje, quando uma pessoa é chamada de idosa, ainda é pejorativo, né? Então, a gente quer deixar claro aqui que é apenas um linguajar nosso de profissional da saúde, né? Mais técnico, né? Uhum. Mas sinta-se jovem, você aí que tem 65 anos ou mais, né? Eu sempre costumo dizer que tem alguns clientes que vêm para mim já com uma certa mais idade. Eu já estou velho, tudo. Eu falei, não. Aí a pessoa assim, é para frente, é positiva, está sempre querendo melhorar. Eu falo, não, velho para mim é aquele ranzinza que fica lá, não quer se relacionar com ninguém. E aí, assim, você fala, você precisaria, sugere, faz isso, faça aquilo, não vou fazer, é teimoso. Então, isso para mim que seria o lado pejorativo do idoso, né? Então, a expectativa de vida aumentou muito, mas a queda, sim, é um problema de saúde pública, né? Então, existem dados que, por exemplo, mais de 5% de quedas resultam em lesões graves, né, que podem gerar aí complicações e até incapacidade, né? A gente tem mais de 200 mil hospitalizações por conta de uma pessoa que caiu e, o que é muito mais comum, infelizmente, cai e fratura o quadril, né? A articulação ali do quadril. E isso eu estou dizendo, assim, é uma estimativa de estudos que eu, né, fiz uma pequena garimpagem aqui para trazer alguns dados aí para os nossos ouvintes. Isso é um número anual, né? Então, assim, é um número muito alto. Então, quando você mergulha em estudar aí a epidemiologia, né, as estatísticas aí dos números de quedas e lesões, assim, realmente é um negócio que assusta. Assim, vou fazer um paralelo bem simples, como muita gente hoje está assustada agora com a pandemia, com esse número aí de óbitos, internações, falta de leitos e todo o problema que todos aí mundialmente estamos passando, né? Mas, novamente, é um assunto de bastante relevância que, como foi, né, o tema inicial que a gente citou ali, resumido, né? É possível você fazer um trabalho preventivo para isso, tá? Eu queria só falar mais uma coisinha que estaria um pouquinho dentro dessa pergunta, Sérgio. Quando a gente você mencionou sobre artigos científicos, né? Então, é primordial, né? A gente já sabe, o profissional da saúde,
obviamente outras áreas também, mas nós como profissionais de saúde, você às vezes tem que ler, por exemplo, ali 30 artigos para tirar uma informação assim, olha, isso aqui, né? Às vezes é mais ou menos aquele, você compra aquele, aí, tá aí, né? Aqui, ó. Seguindo o espaço do Rodrigo. Bem-vindo ao clube. Então, sabe quando você compra, por exemplo, uma dúzia de limão, aí você vai espremer assim, para dar assim 2 dedos de suco no copo, porque o limão tá seco. Então, às vezes você pega artigos, né? Nem todo artigo, pesquisa científica é boa, tem qualidade metodológica, né? Tem viés, um monte de coisa. Mas, resumindo, se a gente vai lá no site da PubMed, que é a nossa livraria internacional, né, onde publicado ali, nós temos, eu digitei assim, né, um pouquinho antes aqui, coloquei a palavra em inglês, quedas, né, para a gente buscar como palavra-chave. Nós temos aí, ó, aproximadamente 95 mil artigos que Nossa. citam a palavra queda. Queda. Certo? A prevenção de quedas, nós temos 9.500 artigos que usaram essas palavras-chave e que com certeza os artigos vão estar falando sobre isso, tá? E revisões sistemáticas, né? Vamos relembrar aí com o pessoal aí um pouco mais leigo. O que é uma revisão sistemática? Quando existe um conteúdo já relevante de algum assunto, por exemplo, quedas, esse tipo de pesquisa vai selecionar tudo que tem ali na literatura científica publicado e vai peneirar para ver realmente o que realmente funciona com base em pesquisas, né? O que é melhor para o paciente. Aquilo que às vezes é muito popular, é um método muito popular, por exemplo, de exercício, mas não tem pesquisa. Isso aqui que não é tão popular, ou às vezes as pessoas acham que é mais simples, é mais antigo, né? Tá meio passado, mas aquilo lá funciona mais. Por isso que são importantes as pesquisas. Nós temos 263 revisões sistemáticas com essas palavras-chave, né? Prevenção de quedas. Então, é um assunto que eu estudei bastante, a gente vai falar um pouquinho depois do mestrado, né? E é uma questão, sim, de saúde pública. Então, respondendo, é isso. Show de bola. Pessoal, seguinte, se você também, eu acho que muita gente me pergunta, Sérgio, você monta um roteiro para as lives? Gente, isso mesmo. São quase 30 lives desde que eu comecei em novembro. São muitas lives que a gente faz, é muita mesmo, é muita live. E até junho, como eu programei, serão 3, 4 lives por semana. E a partir de junho, se der tudo certo, vai ser live presencial, ao vivo com o meu convidado. Isso aí, ele aqui do meu lado, ok? Com música ao vivo. Imagina uma coisa fantástica que vai acontecer. Eu toco, você canta. Exatamente. Não, eu danço. É melhor, você toca e dança. Gente, vocês estão chegando. Oi, Carol, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Edvirges do Rio de Janeiro. Boa noite aí, pessoal que está chegando aí, que está acompanhando. Boa noite a todos também. Exatamente. A psicóloga também, Maria, né? Maria Elisa. Maria Elisa acabou de entrar, seja muito bem-vinda. Pessoal, amanhã de manhã, seguinte, acompanhe os meus stories, porque o primeiro a responder a pergunta que eu vou colocar vai ganhar esse livro aqui. Você vai sair dessa, ok? Se você é de Campinas, você recebe o livro ainda esse final de semana. Se for fora de Campinas, a gente conversa como você vai receber. Tá vendo? Então tem que entrar lá amanhã cedinho quando eu vou postar. Vamos dar seguimento aqui com a nossa live, gente. Seguinte, a minha segunda pergunta, inclusive, Rodrigo, eu vou complementar um pouquinho lá no finalzinho, sobre o risco de queda em ambiente hospitalar. Ótimo. Eu acho que a gente vai tentar fazer esse link também. E quais são as propostas de prevenções que nós podemos adotar, inclusive que o familiar precisa conhecer quando ele vai visitar seu ente querido no hospital. Porque, às vezes, algumas quedas em ambiente hospitalar ou instituição de saúde são provocadas por familiar que, às vezes, descuida um pouquinho, porque ele está fazendo acompanhamento, acompanhando o familiar e não segue todas as orientações passadas. Mas no finalzinho, esperando as suas respostas, eu vou fazer essa complementação. Quais são os fatores de riscos relacionados à queda, meu amigo Rodrigo? Pessoal, se você tiver perguntas, mande para nós, que a gente vai ler aqui o nosso Mr. Rodrigo responder. Nós temos aí os dois grandes grupos, né? Que a gente, para ser um pouco mais técnico, nós temos os fatores ambientais, né? E os comportamentais. E para ser assim bem sucinto, né? Os ambientais você já até citou, né? Então a gente vai falar depois um pouquinho do hospitalar, né? Mas vamos pensar mais assim mais no dia a dia das pessoas, que é a casa e o ambiente externo. Sai para o trabalho, vai à padaria, ao supermercado, né?
Então, nós temos esses ambientais que são o próprio ambiente. Então, por exemplo, infelizmente, né, o piso irregular das nossas calçadas, na maioria das cidades do Brasil, é uma qualidade péssima, né? Então, é muito comum eu ter cliente ali, como foi que você caiu? Eu estava correndo, tropecei lá na calçada. Eu vi que está uma amiga aí, e cliente que gosta de correr, a Fabiana, certa vez ela correndo ali na Lagoa do Taquaral, né? Aí ela não percebeu que tinha um desnível na calçada. Tropicou, caiu, ralou o joelho, né? Graças a Deus não foi algo sério. Mas, então, nós temos isso. Em casa, Sérgio, nós temos o quê? É muito comum tapete, né? A pessoa escorregar no tapete. Então, primeira coisa é o seguinte, o ideal seria não usar o tapete porque ele oferece um risco. Mas, se você ama tapete, tem que ter o tapete, então, procure um tapete antiderrapante, né? Ou tem mas a minha avó fez aquele, então você compra um adesivo dupla face, deixar ele fixo ali, tá? Piso escorregadio, né? Quem nunca, é a história clássica, né? Antigamente, quem nunca lavou a garagem da casa escorregava no sabão, eu fiz isso muito na minha infância, né? Mas no dia de chuva, como o piso era liso, esquecia, então sempre, às vezes, aconteceu alguma queda ali, tá? Então, outra coisa que, por incrível que pareça, eu sempre falo para os clientes, um tapetinho de borracha no banheiro. Mas eu não gosto, não é tão higiênico. Então, você precisa de uma manutenção maior, né? Vai ter que toda semana ali tirar, lavar, enfim, tirar, acumula um lodo, mas isso faz muita diferença, tá? Ou um chinelo de borracha para um banho, tá? Então, isso faz bastante diferença como um fator de risco ambiental. E aí, a gente tem, vamos falar de dois comportamentais, resumir, né? O próprio medo de cair, quando geralmente a pessoa, às vezes ela sofre uma queda, e aí, dependendo do quanto ela machucou, ou do aquele trauma emocional, aí ela desenvolve um medo de cair, isso também é um outro fator de risco, bem relevante, tá? Por mais bobo que pareça, tem muito estudo, tem questionário científico que vai olhar o medo de cair do paciente, tá? E existe tratamento para isso, né? Tanto a parte física quanto a parte comportamental, de técnicas que a gente vai estar utilizando ali com o paciente. E a velha nossa teimosia, né? Por exemplo, uma outra cliente minha com 86 anos subiu no armário dela numa uma cadeira de rodinhas para pegar algo que não era essencial. Eu falei, mas dona Maria, você não tem 13 anos para subir. Então a velha teima, né? Então a teimosia, né, é um fator de risco aí. Às vezes está molhado, não, cuidado, não passa que está molhado. Não, eu vou lá, escorrega e cai. Né? Então a gente está brincando, mas pode ser um final aí mais complicado. Certo? Então, acho que a gente poderia resumir, né, nesses aí. Legal. Senão a gente, novamente, a outra live inteira falando só sobre eles. Perfeito. Gente, seguinte, eu vou tentar correr com as perguntas, porque eu tenho um bocadinho de perguntas. E lá no finalzinho, vou deixar um espaço para o meu amigo Rodrigo abrir sim para vocês fazerem as perguntas. Ok. Rodrigo, outra pergunta é: quais são os maiores problemas de se sofrer uma queda? Tá. Para chamar a atenção do pessoal, primeiro eu vou falar o problema econômico, mexe no bolso, tá? Então é o seguinte, sofreu no bolso, vai gastar. Tá? Então, com muito carinho e respeito, mas só para quebrar um pouco o gelo é isso. Então, caiu, machucou tudo, infelizmente vai ter que gastar, né, para cuidar da saúde. Tudo requer custo, tá? E aí, já deixando isso apenas como um gatilho ali, né, de curiosidade, então nós podemos ter lesões, tá? Como já citei um pouquinho nisso, né, que podem gerar o quê? Uma incapacidade. E aí tem, né, um dos maiores problemas que eu diria que é uma fratura decorrente de uma queda, tá? E aí, geralmente, o pessoal mais leigo fica, mas o osso é fraco, tinha osteoporose. Então, mas se prevenisse, né? Então, eu tenho, por exemplo, um cliente idoso que ele é o seguinte, ele cuida do carro dele, ele tem um carro ali da década de 80. O carro dele é impecável, aqueles carros de colecionador. Troca o óleo, o pneu, tu vê toda a manutenção. Mas, por exemplo, para a saúde dele, um dia eu estava explicando, eu falei, olha, assim como você faz a manutenção para o seu carro, que ele está impecável, você pode fazer o mesmo para a sua saúde. Né? Aí requer o quê? Você escolher fazer isso, né? E tem um investimento que você vai aplicar. Tá? Então, quando a gente fala de fratura, Sérgio, muitas pessoas não sabem, aí o susto é grande. Se você sofrer uma fratura de quadril, nem toda fratura de quadril precisa se colocar uma prótese. Tá? Uhum. E isso não é só para idoso, não. Tá? Então, pessoa de 40 anos aí acima, também já existe uma média que
Às vezes uma fratura pode, ou um acidente automobilístico, dependendo de onde quebrar, então é muito delicado fratura, né? Eu que fiquei imerso um tempo lá no HC da Unicamp, onde fiz, né, após em ortopedia e trauma, então foi uma vivência que eu tive ali durante 6 meses. Então, a fratura de quadril, né, a colocação de prótese de quadril por uma fratura devido à queda, isso é muito corriqueiro, é coisa de hospital muito comum, tá? E assim, até com o intuito apenas informativo, então é assustar apenas para gerar um alerta. Uma consciência. Uma fratura de quadril, a pessoa, então assim, obviamente você vai fazer uma cirurgia, você vai procurar, poxa, o melhor médico, a melhor equipe, o melhor hospital, melhor instalações, melhor prótese. Então, olha, de 30 a 100 mil reais aí, por exemplo, no particular, você vai ter que desembolsar para fazer aí uma cirurgia de quadril. Obviamente que cada profissional geralmente tem o seu custo, o médico, né, o cirurgião lá, de acordo com a sua experiência, ainda tem o custo da prótese, né? E aí tem vários detalhes. Tem coisa assim, convênio cobra isso, não cobra aquilo, dependendo do convênio que você Tem que tem. pagar. Isso, Ô, Rodrigo, rapidinho aí, você que está assistindo, gente, falando de cirurgia de quadril, amanhã a gente vai receber um ortopedista. Olha como a gente fez um link muito legal. Hoje a gente está falando de quedas, com um fisioterapeuta renomado aqui em Campinas e região, e amanhã a gente vai receber um médico também renomado aqui em Campinas e região, o Dr. Vander. 19, cirurgia né? de quadril. Oi? Isso, 19 horas. Amanhã a gente vai falar sobre artrose, mas ele vai abordar muitos outros assuntos. Terá a nossa primeira live com ele. Já adiantando aqui, gente, falando na mesma linha, tá bom? Tá, com o Rodrigo hoje, Dr. Vander. Semana que vem a gente vai receber uma outra fisioterapeuta que vai abordar também o assunto sobre a fisioterapia respiratória em ambiente hospitalar. Principalmente neste momento de Covid. Gente, você precisa também vir participar conosco nesta live. E na quarta-feira a gente vai receber a Sara Rodrigues, que vai falar de um projeto que eu amo muito, que saúde, música e alegria. Olha aqui, ó, essa plaquinha aqui. Projeto do meu, disso aí, viu? Do meu coração. Ó, você viu? Essa plaquinha aqui, eu amo. E, gente, dando seguimento no dia 25 de março, não, dia 25 de março, a gente vai falar sobre, com o psiquiatra aqui, Dr. Rafael Gomes, a gente vai falar também sobre o atendimento em saúde mental. A gente ainda vai bolar o tema e compartilhar com vocês. Então, aqui só tem conteúdo de primeira. Você está no melhor lugar de entrevistas na atualidade, como eu já disse, ok? Então, mande sua pergunta aqui para nós. Rodrigo, eu te interrompi, mas para dar dar aquela mensagem pro pessoal, fica aqui acompanhando a gente. Isso aí, por favor, irmão. O show é seu. Não, que isso, é nosso. Para concluir, então, nós temos o quê? Internações que poderiam ser prevenidas, né? E qual o problema de uma internação? Porque você fica exposto ali a um ambiente hospitalar que é contaminado, né? E Sérgio, é uma coisa muito triste. Quando eu comecei a ler isso, eu fiquei muito triste quando comecei a estudar sobre quedas, né? Isso foi mais em 2009. Porque eu também comecei a ter paciente, né, que tinha. Então a gente vai lá, vamos pesquisar, ver o que tem. Infelizmente, muitas pessoas vão a óbito, então vou resumir a historinha que tem, infelizmente, um final triste, né? A pessoa sofre uma queda, né? Supondo que seja de urgência ortopédica, que precise de uma cirurgia, vai ao hospital, supondo que, olha, foi excelente, 100%, resolveu o problema ortopédico, colocou pino, parafuso, ou mobilizou uma prótese, etc. Aí, pelo fato de precisar ficar alguns dias lá internado, recuperando do pós-cirúrgico, contrai ali uma bactéria, vira uma pneumonia e aí o paciente vai a óbito. Então, esse número também é um número muito triste, assim, porque é muito grande, é bem assustador, né? Então, por isso que é bem relevante esse nosso assunto, até acrescentando um adendo, ainda mais agora com a pandemia, que as pessoas estão mais reclusas, né? Então, muitos diminuíram o seu nível de atividade física, né? Tem muitos clientes aí, né? Clientes, eu digo, de profissionais de movimento, de saúde, educação física, educadores físicos, né? Pilates, yoga, todos os métodos de exercício. Então, eu queria encorajar você a vencer um pouquinho essa resistência. Online eu não faço, né? Então, é importante você ter ali um profissional te acompanhando, né? Eu tenho alguns clientes aqui até de acima de 80 anos que faziam, né, um trabalho de exercício preventivo comigo semanalmente, 2, 3 sessões semanais, e aí adaptaram, porque graças a Deus eles já estão um tempo e já têm essa consciência. Mas eu tenho muitos que vêm
Online não dá tudo. Então, assim, é uma adaptação que vale a pena. É um custo-sacrifício, eu diria. Né? Verdade. Então, então, acho que fecha essa, né, essa pergunta aqui. Sim, sim. E aí, os custos do tratamento também, né, que eu mencionei acima. Né? Então, a lesão, que pode requerer ter uma fratura, cirurgia, aí a internação pode contrair algo ali e a óbito, né? Isso, infelizmente, é muito comum, Sérgio, Infecção no dia a hospitalar, dia. né? Infecção, Vai um monte de coisa. é. E, Rodrigo, outra pergunta aqui. É possível, sim, prevenir quedas? Sim! Eu vou perguntar para você, por que você escova os dentes? Porque é Para possível prevenir uma evitar. cárie, Exatamente. certo? Então, existem coisas que nós podemos fazer para prevenir quedas, tá? E, assim, a mais geral que a gente vai ver aí, né, a Organização Mundial da Saúde, os sites sobre saúde, os profissionais falando é o seguinte, é você manter uma atividade física regular, né? Existem outros fatores para alguns pacientes, por exemplo, que têm alguma comorbidade, alguma patologia, por exemplo, né? Depois a gente fala um pouquinho lá do Parkinson, né? Que a própria doença, às vezes o cérebro fala um pouquinho o comando, a pessoa cai ali porque ela não conseguiu controlar. Daí, para isso, ela precisa estar com a medicação controlada também, porque é o papel da medicação, exercício, né? Eu tô tenho uma cliente ali que tem casos de epilepsia, então se a pessoa, quando dá uma crise, às vezes não tem controle. Né? Então, algumas coisas bem específicas, né? A gente sabe, relacionadas a alguma patologia, mas em suma, em geral, sim, a resposta é sim. Você manter aí, né, o seu nível de atividade física, né? Então, a gente não está falando de musculação toda forte, né? Então, é manter um estímulo. Então, em geral, toda atividade física, ela vai ter, assim, uma boa indicação para você manter, né, a sua independência funcional, né, o seu equilíbrio, né, a sua força muscular e o seu controle de movimento. Então, a gente pode responder que sim, é possível Legal. prevenir sim, e tem muita pesquisa para isso. Verdade. E complementando aqui, gente, as pessoas que fazem uso de psicotrópicos têm que tomar muito cuidado também, porque no que o Rodrigo está falando da prevenção de quedas, eu sempre recomendo aos meus pacientes, você fez uso, tomou ao acordar, ter aquele cuidado de sentar um pouquinho antes de levantar, tá? Tem essa questão. E o familiar que convive com algum paciente com transtornos mentais, então, quando eles fazem uso de psicotrópicos, acompanhe, porque o risco de queda nesses pacientes é altíssimo, tá? É Bem dito. altíssimo mesmo. Uhum. Exatamente. Então, a gente está aqui frisando isso e, posteriormente, a gente vai voltar com esse assunto também. Chegou aqui a Priscila. Priscila, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Ela é fisioterapeuta também e ela também atende em consultório. Hoje estamos recebendo o Rodrigo Bernardes, o cara do Instituto Rodrigo Bernardes. Grande Instituto de Campinas e região. Quem quiser conhecer, é só entrar lá depois, a gente vai colocar o link, pode fazer contato com ele. Ou mandar mensagem para mim, que eu passo contato, gente. Outra pergunta acho que você já respondeu, mas vou fazer a pergunta, porque pode ser que o nosso seguidor, que está acompanhando, ele possa assim, se interessar com as respostas que chegou agora. Gente, pode subir os corações aí pro Rodrigo voltar mais vezes, minha gente. Vocês estão muito parados, estão tímidos, ninguém está mandando mensagem, fazendo comentário. Vocês estão gostando do nosso bate-papo? Tá legal, não tá? Qualquer coisa, só reclamar comigo aqui, a gente dá um jeito, tá? Tá bom, gente? Pode mandar mensagem, colocar uma joia. Ok? Vamos lá, Rodrigo, quais são os maiores problemas relacionados à queda? Você deu uma resposta aí, mas se puder responder essa pergunta que já estava pronta aqui, por favor. Então vamos resumir, né? Dentro do que a gente falou ali, né? Vamos fazer uma síntese aí. Então a gente tem o que, né? Lesões, né? Sim. Que podem gerar incapacidade, fratura, certo? Cirurgias, né? Internações e gastos extras com a saúde. Né? Legal, que é uma área bacana. que gera muito gasto para a saúde pública, né? Queda, Gera fratura, mesmo. cirurgia, Gera. E problemas sérios, né? A gente sabe até de um famoso aí, a gente não vai citar nome, que foi subir e caiu, né? Foi uma queda fatal, né? Então, realmente, aquilo que você mencionou. Outra pergunta aqui, como funciona um tratamento para alguém que caiu? Né? Acho que gostaria que você respondesse essa pergunta e depois falasse um pouquinho dos seus cuidados que você tem direcionado a esse tipo de situações. Certo. Como sempre, o paciente tem que ser submetido a uma avaliação clínica detalhada, onde nós vamos colher o histórico
desse paciente completo, né? Qual é o nível de atividade física, comorbidades, todo aquele histórico da vida, cirurgia, medicação, tratamento, tudo que você fez, e depois a gente vai afunilando essa avaliação para algo mais específico em relação ao que seria a queixa principal, que foi a queda, tá? Uhum. E aí a gente vai avaliar o ambiente, né? Então, a gente depois vai partir o quê? Para uma bateria de testes clínicos, tá? Então, teste de exame físico para avaliar força muscular, comprimento muscular e a análise da marcha, né? E por fim, eu diria que é uma parte também muito importante, que são os testes científicos, os testes clínicos de equilíbrio, que são específicos, tá? Então, precisa aí ser submetido a essa avaliação clínica, tá? Para depois a gente montar um programa de tratamento. Eu sempre gosto de dizer, Sérgio, por mais que a gente... É importante que você citou no início da live, né? A gente está aí, às vezes, lê muitas pesquisas sobre a mesma coisa para pegar a síntese, né? Para pegar o sumo ali, o que é o melhor. Em relação a quedas, eu gosto de fazer uma comparação, né? De uma maneira geral, todas as pessoas que vão no dentista precisam o quê? Eles têm algum problema em algum dente, tá? Ou seja, você vai ao dentista porque você tem um problema no dente de maneira geral. Os dentistas hoje até atuando em outras áreas, mas vamos resumir. Só que, se você tiver com uma dor de dente, vamos supor, mas o meu dente é o dente molar, né? Você vai lá, chega no dentista e ele avalia, você está com o dente molar porque você está com uma cárie. Aí vamos supor que eu estou com uma dor de dente aqui no canino frontal inferior. Você está aqui, tem que fazer um canal. Então, nem sempre o tratamento vai ser igual, os dois têm dor de dente, certo? Mas então, o tratamento é individualizado. Então, por mais que a gente fala, né, vai ser submetido a um programa de exercícios, né, alguns grupos musculares mais específicos para ajudar o paciente, então não é só faz o que quer, né? E essa é a diferença que você está acompanhando aí com o profissional, né? É diferente também, que é muito comum. Você entrar na internet, exercício para equilíbrio. Você vai lá, né? Um monte de coisa. Mas é diferente quando você tem um profissional ali para ser mais assertivo, baseado nas pesquisas. Então, existem protocolos desses específicos, né? E isso vai respeitar a individualidade. Vamos supor que você traga a sua avó e aí a enfermeiro Diogo aí, que tá aí, traga a avó dele. As duas sofreram quedas, as duas você vê, tá com desequilíbrio, perna fraca, mas na hora de se avaliar, olha, essa aqui, por exemplo, ela tem mais fraqueza nesse grupo muscular do que o outro, e aí você vai ali mudar um pouquinho o cardápio de exercícios, né? Alguns vão ser mais iguais, né? Mas é a questão da especificidade. Então, todo mundo que vai tratar o dente, né? Nem sempre é o mesmo tratamento. Às vezes eu tenho dor aqui, mas... Então, isso que é importante lembrar, a individualidade. Por isso que o programa, né, ele deve ser, existe aquele geral, mas deve ser assim, específico e individual. Tá? Perfeito. Respondeu? Respondeu, totalmente. Ô, Rodrigo, mas vamos lá, qualquer tipo de exercício ajuda a prevenir queda? Você acha que ajuda qualquer tipo de exercício? De maneira geral, sim, e especialmente os exercícios que vão, Sérgio, trabalhar o quê? Todos os padrões de movimento do corpo, por exemplo, flexão para frente, né? Inclinação para frente, para trás, flexão, extensão, inclinação lateral, né? As rotações, né? Hoje, né, a gente sempre fala, né? O nosso termo, o exercício funcional. O que é o exercício funcional? Aquele que prepara você para a função, tanto as funções do dia a dia ou para funções do esporte, tá? Aí para os atletas, né? Então, quando você vai optar por um método, né? O que eu sugiro é para você, né, aquele que tiver, né, o maior número de movimentos possível. Não é só uma questão da força física, não é só uma questão de eu ir lá e musculação, ou pilates, outros métodos, né, calistenia, treino funcional. Não é só uma questão tipo, eu tenho que ter força. Não, tem que ter controle. O que adianta uma carreta? Olha esse exemplo. O que adianta uma carreta, aquele caminhão bem comprido, cheio de tora, descendo uma descidona, certo? Sem freio. Aí... Ele tem potência, tem força? Tem. Onde ele passar, ele leva tudo. Bater no fusquinha, ele leva. Né? Mas se você não tiver controle, entendeu? Então, os postos de saúde estão aplicando o Tai Chi Chuan, né, que tem vários movimentos que são para idosos, tem muitos postos de saúde que aplicam gratuitamente, em grupo, isso também é muito rico, né? Eu uso muito de exercícios específicos de fisioterapia, né, de pesquisa,
E eu aplico, recomendo bastante o método Pilates. Bacana, muito legal. Pessoal, dando seguimento a essa pergunta, né, sobre a prevenção, eu vou fazer só uma colocação rápida em relação, por exemplo, ao ambiente hospitalar, né, porque o Rodrigo vai comentar mais algumas coisas no final. Geralmente, quando o nosso paciente ele interna, falo nosso porque a gente cuida dele, depois que ele retorna para o seu convívio, ele tem alguns diagnósticos. Aqui eu falo agora como enfermeiro. A gente tem um diagnóstico de conforto alterado, marcha prejudicada, precária, mobilidade física prejudicada ou precária, deambulação também prejudicada. Tudo isso a gente identifica em determinados pacientes e em outros não. Por exemplo, em todos os pacientes que internam no ambiente de uma unidade de saúde mental, por exemplo, onde eu atuo mais, todos eles, nós classificamos eles como um paciente com risco de queda altíssimo. Por quê? Devido ao tratamento ao qual eles estão submetidos, devido à medicação que eles vão fazer uso e também devido ao espaço, o ambiente. Porque numa unidade de psiquiatria, por exemplo, é muito fácil você se ver um paciente abrir uma torneira e deixar a água escorrer. Então, o risco de queda é muito alto. Então, a gente sinaliza o risco de queda para prevenir a queda, ok? Quando é sinalizado, aí tem toda uma sinalização nos documentos do paciente. Hoje não se fala, não se coloca mais no próprio paciente, a pulseira, pela questão do espaço, mas em outros espaços, por exemplo, se coloca. Em uma clínica médica, por exemplo, a gente previne também com as grades elevadas, tem a contenção mecânica, física, tem a identificação à beira-leto. E quando eu mencionei lá no começo que às vezes o próprio familiar, quando ele se encontra no ambiente hospitalar, acompanhando um ente querido, muitos às vezes se descuidam e não acompanham da forma que deveria acompanhar. O que geralmente nós profissionais orientamos? Caso o senhor vá levantar para ir ao banheiro, chame a equipe para realizar uma contenção, por exemplo, para evitar uma queda. Vamos levantar a grade para evitar queda. Mas muitas vezes o que acontece? O familiar levanta, deixa a grade para baixo e o pai ou a mãe vai tentar levantar, vai cair. Por quê? Tem um conforto alterado. Ele acha que está em seu próprio domicílio e vai tentar levantar. Porque, por exemplo, um idoso à noite, ele sabe que na minha casa eu levanto, dou 3 passos, estou no meu banheiro. Só que quando ele se encontra no hospital, às vezes por questão de confusão mental, ele vai levantar pensando que 3 passos ele está no banheiro. Só que a 3 passos tem uma outra cama do lado. Ou tem uma outra escada. Então, aí o risco de queda é altíssimo. Então, são algumas coisas que realmente em ambiente hospitalar... Vai lá, meu amigo. Não, professor, depois eu tenho um caso que encaixa no que você falou aí. Perfeito. Vai lá, Tá, por favor. nós tínhamos esse paciente na Unicamp que sofreu uma fratura e foi submetido a uma cirurgia de quadril. Na época eu até assisti a cirurgia dele. Ele tinha 45 anos, né? Só que aí, como a gente citou no início, né, o fator de risco aí da teimosia. Então, por exemplo, né, existem algumas diferenças técnicas dependendo do que foi feito na cirurgia. O paciente ele já pode sair da cirurgia e já ficar em pé, descarregar o peso. Tem algumas outras que não, aí depende da técnica que o médico usou. De maneira simplificada, se ele usou lá o que a gente chama de cimento cirúrgico, uma cola ou não, dependendo do tipo da prótese, aí as técnicas vão evoluindo, né? Mas, por exemplo, a pessoa não tem noção como é ali, logo que ele saiu do centro cirúrgico e vai ali com os enfermeiros, os físicos no hospital. E aí, na questão de posicionar, olha, o senhor pode ficar aqui, a perna, o senhor pode mexer, só esse tanto teria que ficar aqui. Aí, na hora que não tinha ninguém no quarto, o que foi? Ele foi levantar sozinho, caiu, né? E aí depois o que aconteceu? Aí passaram-se um dia ele reclamando de muita dor. Ah, mas é o dor do pós-cirúrgico e tal. E aí ele reclamando muito, aí o médico interviu, não, vamos fazer um outro raio-x. A prótese deslocou. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele foi orientado o seguinte, o senhor não pode levantar ainda agora. Isso, numa emergência do banheiro a gente vem, usa o papagaio e tal, né? Mas assim, não pode. Ele foi teimoso, ele foi querer levantar sozinho. Primeiro ele omitiu, falou que não, mentiu. E depois, no final, ele confessou que ele levantou e caiu. Ou seja, teve que voltar de novo ao centro cirúrgico, abrir de novo, reencaixar, refazer a cirurgia. Então, parece bobeira o que você está falando, Sérgio, mas não é. É muito sério. Então, é muito sério. Até os familiares, você citou que é muito importante, quando vão visitar alguém no hospital que foi submetido a qualquer tipo de procedimento ou está lá,
tem às vezes, você tá lá animado, eu tô vendo meu tio, aí você tropeça no fio e cai. A gente que teve no hospital, eu, um tempo mais curto, então eu também tenho noção da realidade. É muito sério o que você está falando, bem relevante. É muito sério. Ah, não, por que você está contendo da minha mãe? Ah, está contendo porque ela tem risco de queda. É uma contenção para protegê-la contra a queda, Sim. uma contenção leve. Ah, não, pode soltar. Ok, tudo bem, a gente solta. Você vai ficar do lado? Fico. Irmão, é 2 minutos. 2 minutos. Tem um hospital de Campinas que eu visitei, não vou citar o nome, lá está escrito assim, todo familiar que entra lá para visitar, eles assinam um termo sobre as condutas já passadas do hospital. Uhum. Caso o paciente queira levantar, apertar a campainha. Se o familiar estiver do lado, também Sim. chamar a equipe para poder movimentar ou simplesmente acompanhar as movimentações. E quando alguém, porque isso já está sendo informado, eu acho bom quando o familiar já é orientado e isso tem um registro, porque acontece muito, mas foi só uma orientação aí breve para quem às vezes vá acompanhar ou simplesmente visitar. Agora, Rodrigo, eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Falar um pouquinho do seu mestrado. Se você puder, falar um pouquinho daquilo que você estudou, um pouquinho ali, para a gente entender e conhecer, porque você é entendedor no assunto, né? Sempre Tá. te vi ali. Por Eu vou favor. resumir, então, duas coisas que me levaram a estudar o que eu estudei no meu mestrado, né? Essa pesquisa que a gente desenvolveu. Eu estava atendendo uma paciente com Parkinson, né? Que os pais pediram, né? E como tem na área de fisioterapia, só que aí era um universo que eu não conhecia, a gente tinha pouca noção da faculdade, e eu comecei a estudar bastante. E quando surgiu a oportunidade de fazer o mestrado ali, né, na PUC, quando eles abriram, aquilo primeiro encaixava na minha agenda, que era toda terça, né? Diferente, por exemplo, da Unicamp, onde eu teria que dispor de outros horários da minha agenda para estar indo para as aulas. Então eles conseguiram condensar, o programa ficou muito bom, né? Você também sabe o que eu estou falando. Para a gente que Muito bom. trabalha, estuda, então você Muito organizar bom. num dia só ajuda bastante. Eu tinha que pagar essas horas no final de semana, mas Não, sempre tem que compensar. tinha Não, que pagar sábado e domingo, mas sábado tá bom. sempre tem que compensar. Eu sei como é que é. E a gente tá fora disso, tem esposa, tem filho, tem a vida, né? Oh, A família e e tudo. depois do meu mestrado, irmão, quando eu fui inventar de fazer o doutorado, minha esposa falou assim, você vai fazer isso também? Eu falei, não, não, pronto, já era. Parei por aí. Ou seja, não foi o momento. Né? Entendi. Ok. Ou mestrado, ou doutorado, ou eu, né? Eu sei que quem é casado sabe Então, que. foi. Ainda estou negociando Mas eu aqui. sei, né? Graças a Deus, ela, com certeza, ela foi um suporte para você, assim como a minha esposa foi, porque tem que estar Total. junto, que é uma dedicação, é suor, é lágrima, né? É horas de estudo, sono, é privação, Muita mas vale a pena. lágrima. Muita É. lágrima. Então, Sérgio, outra coisa que eu vi que é o seguinte, eu já estava estudando para atender essa cliente, né? Só que uma coisa que eu queria estudar no meu mestrado, algo que eu iria continuar aplicando na minha prática clínica diária, que é o Uhum. emprego de exercício, né? Tanto para, novamente, prevenir quedas ou tratar de quem já caiu. Então, foi assim, por exemplo, eu tive um professor que é um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, né? Alexandre Barbosa, assim, muito renomado, super bacana. Ele, por exemplo, é um exemplo agora, né? Por exemplo, ele fez primeiro fez mestrado, doutorado, mas o mestrado, ele estudou algo na parte da biologia específica para regeneração de osso, que é muito relevante, é muito importante. Só que, por exemplo, esse detalhe eu não vou manter na minha prática clínica porque eu vou estar no consultório, né? Então, o interessante é que eu quis casar algo que eu continuaria usando, entendeu? Não que aquilo não seja importante, o que ele estudou, por exemplo, mas hoje, por exemplo, ele trabalha com pesquisa, está em outras áreas, foi importante, mas na prática diária dele, ele não está estudando ali a regeneração de osso, ele está em outra área. E eu, quando fui decidir, consegui encaixar isso. Então, o programa me atendia, né? Fui lá falar com o professor, meu plano é esse, tem paciente? Tem, tal, né? Lá com as orientadoras. Então, assim, tudo foi casando, né? Então, é o seguinte, aquilo que eu estaria aplicando no meu dia a dia, é algo que eu já estava estudando, já tinha um projeto em mente do que fazer, né?
e a agenda, né, do programa de mestrado, que eles conseguiram focar colocar um dia só por semana, o dia todo, mas para mim foi ótimo. Então, foi isso. E então eu já estudava, né, o exercício, o emprego do exercício, né, do movimento, para tanto prevenção e tratamento aí para pessoas que sofreram quedas, né? E aí coincidiu de estudar para quem tem Parkinson. Então eu tive que ler muita coisa, né, muitos artigos só para assim, indivíduos que não têm o diagnóstico de Parkinson, né, que tecnicamente é apenas chamado de saudável, apenas tecnicamente, que não tem o diagnóstico de uma outra doença, né? E depois ver qual é assim, então qual é o mundo da queda, né? Vamos colocar em não só idosos, né, mas adultos e idosos, e depois qual é o mundo de quedas no indivíduo com Parkinson, que eu sempre me chamou muita atenção que ele tem em média 4 vezes mais chance de cair em relação a um outro adulto ou adulto idoso que tem a mesma idade por conta da patologia. Então, isso que foi a minha decisão, né? Foi por isso, então. Que legal! Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Bernardes, fisioterapeuta, mestre, e atende também em consultório, e depois ele vai passar aqui o endereço dele, e depois da nossa live, muita gente entrou em contato, eu quero passar lá no consultório do Rodrigo, e você também pode fazer a mesma coisa. Inclusive, a minha colega hoje no trabalho falou assim, eu não quero mais fazer uso da medicação, eu quero passar lá com o seu amigo. Falei, eu já passei, né, o contato. Eu acho isso muito legal, se você precisar também de um bom atendimento, eu conheço o trabalho dele, eu recomendo o Rodrigo Bernardes, então só manda uma mensagem para mim que eu passo, eu compartilho o contato dele, e também a gente vai receber aqui a Maria Elisa, ela é psicóloga, que também trabalha juntamente com o Rodrigo vai falar um pouquinho dela também daqui a pouco. Então, gente, aqui o quadro se chama Entrevistando. Entrevistando é um quadro onde eu recebo diversas pessoas, a gente faz link dos conteúdos dentro da área da saúde, mesmo um conteúdo que fala sobre moda, vai ser moda, estilo de vida linkado com a saúde, o bem-estar, isso aí, a gente vai fazer toda uma conexão e para a gente poder, sim, atender vocês, trazer conteúdo sempre de qualidade. Isso aí. Amanhã eu vou receber o Dr. Vander, ortopedista, vamos falar de artrose. Então, convida todo mundo que você conhece, que reclamam de dor, porque o cara é bom, é fera. Em joelho, ele é um dos grandes especialistas de Campinas e região em joelho. E quadril também, então a gente fala aqui de quadril, né? O cara entende muito, é professor da Mandic, acho que não sei se PUC também ele dá aula, então ele atende aqui na região. Imperdível. Então podem... Imperdível mesmo, convido todos vocês. Quem chegou também aqui, a Carol, da Casa da Amamentação, que fez a live comigo segunda-feira sobre aromaterapia. Foi, gente, sensacional, sensacional. Se você não assistiu a live de segunda-feira, então eu recomendo, depois da nossa live de hoje, você vai lá no meu IGTV. Primeiro, você vai no meu perfil, você pode se inscrever o quê? Para continuar acompanhando a gente. E, inclusive, amanhã cedo, gente, vou postar lá um vídeo. Quem entrar lá, tá escrito Você Vai Sair Dessa. Você que é de Campinas de região, você pode ganhar esse livro aqui. Isso aqui, isso aí, ok? Então amanhã eu vou colocar lá uma pergunta, quem responder, então não perca, por volta das 7 horas, só entrar lá nos stories, você vai poder responder, pode ser o ganhador deste livro. Rodrigo, estamos chegando ao fim da nossa live, o senhor tem 7 minutos para fechar. Olha, vamos lá. A primeira pessoa, quando eu perguntei para o Rodrigo, quando ele veio para cá, sempre faço uma pergunta no final da live, quem você indica para uma próxima live aqui? A gente já convidou a Maria Elisa, ok? Tem mais um. Então vamos lá. Tem mais um que é o meu amigo Adalto, aqui de Vinhedo, né? Ele é educador físico, personal trainer. Inclusive, hoje eu atendi ele, que ele estava a gente tá fazendo um tratamento para lombar dele. E até falei para ele, já falei para o Sérgio lá, daqui uns dias ele vai entrar em contato com você. Ele também está esperando. Manda, por favor, excelente profissional. Top. Pede, por favor, pro Adalto me mandar um direct. Assim, vamos falar nessa terminologia digital, um direct, pra gente você tá muito bater chique, amigo. Não, acompanhando você, viu? Gente, você que está do outro lado, se você quiser também participar aqui com a gente, se você tem um conteúdo para compartilhar, eu costumo falar, você
cozinha bem, você faz aquele bolo de cenoura gostoso. Eu amo bolo de cenoura de verdade. Se você quiser participar aqui com a gente, compartilhar algo com as pessoas, manda o bolo de cenoura que eu degusto aqui ao vivo e você apresenta o seu produto, o seu trabalho. Se você também atende, que nem a Priscila que está aqui também, que atende em consultório, em domicílios, é muito bom. Por exemplo, muitos que vieram para cá, eu lembro de duas meninas. A segunda live que eu fiz em novembro, elas se formaram no curso de bombeiro. Quando nós fizemos a live, no dia seguinte já receberam um projeto muito legal para fazer, numa região aqui próxima. Foi muito bacana, porque a pessoa viu o trabalho que elas fizeram e foram convidadas para ir se apresentar e tudo e tal. Pode ser também uma oportunidade para você ter um momento de compartilhar o seu conhecimento, principalmente compartilhar o conhecimento. Tudo que o Rodrigo falou aqui é uma aula, gente. Isso aqui é uma aula que algum professor pode usar numa sala de aula, numa faculdade, falando sobre quedas, realmente está compacto aqui, tem as informações relevantes. Então, você também, se você quiser compartilhar algo de relevância, mande mensagem para nós que a gente vai abrir o espaço e a passarela vai estar toda sua. Rodrigo! Isso! Você falou para eu falar sobre a Maria Elisa, né? Então, isso! Maria Elisa, a gente já está, né, trabalhando juntos aí nesse modelo biopsicossocial, onde ela trabalha com a parte de saúde mental e atende aí todos os diagnósticos, né? A experiência aí há muito tempo. E em especial também pacientes com dor crônica, né? É um trabalho que a gente desenvolve, que essa é uma live para um assunto para uma outra live, um programa que a gente desenvolveu, né? Que une exercício, né? Exercício para estimular o cérebro e depois a psicoterapia, com terapia cognitiva comportamental e mindfulness para pacientes com dor crônica. Então, deixa aí para um assunto, para uma próxima live. E a Maria Elisa vai estar aqui comigo no dia 28 de abril, tá bom? 19 horas. Imperdível, Maria Elisa. Imperdível. Isso aí. E suga ela mesmo, tá? Tem bastante ali. Fala para ela, saia da caverna, Maria Elisa. E, legal. Sérgio, eu acho que a gente poderia encerrar. Eu queria passar algumas dicas, assim, para casa, em relação a quedas, né? Assim, talvez aí o pessoal que está nos ouvindo, que mora com o pai ou a mãe, né? Ou vai visitar. Então, eu queria, acho que, fechar com algumas dicas simples, né? Sim. Que seria, né? No banheiro, tapete de borracha ou tomar banho com chinelo de borracha, tá? É muito comum ter queda no banheiro, tá? Escorrega, tá? Vamos lembrar o seguinte, não, mas vamos fugir da teima e vamos entrar na prevenção, né? Instalar barras de apoio no banheiro, certo? Dentro do box ou lá perto do chuveiro, perto do vaso. Então, aquelas barras de apoio, chama aí hoje os maridos de aluguel, né? Às vezes você chama, mas eu não consigo, contrata alguém para instalar uma barra, em média ali 2, 3, dependendo da disposição do seu banheiro. Há 3 semanas uma cliente minha caiu no banheiro, certo? Caiu no banheiro, graças a Deus ela caiu entre o box, o vaso e o bidê, né? A casa mais antiga, assim, e poderia ter sido pior. Graças a Deus ela não se machucou, né? Uma senhora já com uma idade. Então, né, já estamos tratando, ela já melhorou bastante o equilíbrio. Mas, assim, é sério. Então, são coisas que acontecem. Então, preste bem atenção. Aquela questão de chegar molhado. Cuidado você que tem animal em casa. A minha querida sogra, um dia ela acordou à noite e ela tinha um cachorrinho, né? E aí, o que aconteceu? O cachorro fez xixi na cozinha. E ela não imaginou. Ela acordou, que sede. Acordou, nem acendeu a luz, né? Mal acendeu uma luz. E foi lá pegar, né, tomou um copo de água e tava o xixi dele, escorregou, bateu a cabeça. Graças a Deus não foi nada sério, entendeu? Mas aí ficou meio atordoada, porque bateu a cabeça no fogão, assim. Então, são coisas que, novamente, parece que a gente às vezes está, né, a gente não quer chover no molhado. São coisas da vida real muito sérias, tá? Então, eu recomendo, se possível, remover os tapetes, tá? Não seja teimoso, com todo carinho. Mas se quiser ter o tapete, usar o adesivo, né? Chame alguém para fazer isso para você, tá? Peça ajuda, não tem problema nenhum. Outra coisa é o seguinte, né? 2 coisas para terminar. Procure manter uma atividade física regular, caminhada, né? Inclusive agora está a limitação da pandemia, mas em casa, caminha dentro de casa, ou o espaço fora na rua.
mantenha-se ativo, né? Tem muitos profissionais de saúde aí, eu mesmo também estou oferecendo aí, né, um trabalho de acompanhamento com fisioterapeuta online, né? Então, sempre aquela questão, as pessoas deixam lá para a última hora, então é complicado. E, Ô, Rodrigo, fale. Rodrigo, cara, me veio uma coisa meio doida aqui na cabeça, mas eu sou meio doido assim, viu? É por isso que eu trabalho com saúde mental. Eu já conheço, deixa eu te falar. Eu concordo. Cara, vou te fazer um desafio aqui ao vivo. Não sei se você vai topar. A gente programa uma live onde você vai me passar algumas dicas de exercício ao vivo. O que você acha? Eu vou aplicando aqui do lado. Eu nunca fiz. Se você topar, vai ser muito legal, porque às vezes tem gente que nunca fizeram também. Vai ser uma oportunidade de conhecer como que se faz e como ter uma noção de algo à distância, né? A importância. Não precisa ser para agora, a gente pode deixar isso para junho, julho, mas eu queria te fazer esse desafio. É meio doido isso aí, agora não vou estava no meu rebater a sua roteiro. pergunta. Você tem dor na cervical? Tensão, alguma coisa? Ah, às vezes, viu, irmão? Tá, então pode ser um assunto. O importante é a gente definir, né? Ou seja, Boa. por exemplo, a dor cervical, né? Que eu até vou aproveitar aqui, né, com a sua licença. Se você entrar lá no meu Instagram, eu com a minha equipe, a gente gravou um vídeo e a gente disponibilizou gratuitamente. São 7 exercícios para você tanto prevenir ou para você tratar a dor cervical aí de um método aí que eu já, né, desenvolvi há algum tempo aí, né, baseado em estudos. Então, se você tem dor cervical, entra lá, já tem um bom material ali, todo detalhado, né? Vai ajudar, tem feedback de vários clientes, né? Então é um conteúdo bem bacana. Então é só você define, eu topo, né? Aí comendo aquele bolo de cenoura que você falou, né? Ao vivo, né? Ô, Sérgio, eu quero ver. Tem alguns comentários aqui, Rodrigo. Ó. Vai lá, irmão. Não, por favor, fique à vontade, irmão. Eu acho que nós temos 3 minutos aqui. Ó. O que fazer quando o idoso é teimoso? Não quero utilizar barras. Olha, uma dica é você, Elisandra, uma dica é o seguinte, você levar esse idoso, geralmente a casa de ferreiro espeto de pau, às vezes você falando, sendo familiar, geralmente não dá muito crédito. Agora, se for um profissional da saúde, um médico, físico, um enfermeiro, né, um profissional que está orientando, né, então existe uma chance de ouvir, né, dele dar mais atenção a isso, né? A prima do meu esposo caiu no banheiro, bateu a cabeça e não está conhecendo o marido e os filhos. A Caroline está comentando aqui, Caroline. Realmente, essa é uma rotina diária para quem trabalha nesse universo. Né? É bem real isso que você falou. Por isso que é relevante o que a gente está falando. Né? E procurar um fisioterapeuta especializado para trabalhar principalmente a prevenção. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite, boa noite. Que legal. A Carol nos acompanha desde o primeiro, segundo entrevistando, gente. Ela está aqui firme e forte, isso aí. Ela trabalha conosco lá. Pessoal, antes do Rodrigo fechar, queria só comentar com vocês algumas coisas de grande importância, porque é o nosso cronograma aí que está chegando. Só tira a nossa foto aí, dá o nosso sorriso aí para nossa Peraí, deixa eu tirar então o comentário para você desativar o comentário. Aí, nosso sorriso aí. Já tirou? Acho que foi. Ok. Foi. Rodrigo, vamos lá. Seguinte. Pessoal, você que está aí, que está acompanhando a gente, o Entrevistando um espaço assim, de interação, com essa leveza. É um quadro onde a gente traz conteúdo, mas de uma forma mais descontraída mesmo, para que não seja aquela coisa carregada, né? E por isso que a gente cria esse clima, assim, de amizade, de parceria e tal. Amanhã o Dr. Wander, 19 horas, imperdível. Na terça-feira eu vou receber a Laíse, ela é fisioterapeuta, ela vai falar sobre a fisioterapia hospitalar. Vamos falar um pouquinho dos cuidados importantes, pertinentes nesta época de pandemia. Gente, ótimo. Tá imperdível. Na quarta-feira vamos falar de um dos melhores e maiores projetos sociais da atualidade. Saúde, Música e Alegria, o projeto social que leva a música terapêutica em ambiente hospitalar, instituição de saúde, casa de repouso. A gente vai ter churrasco, se você chamar, a galera vai. A Sara Rodrigues vai estar aqui. E no dia 22, eu vou receber uma nutricionista, Manuela, tá bom? A gente vai bater um papo. Você quer ter uma alimentação saudável? Então não pode perder também conteúdo top. No dia 24, a gente vai falar sobre estilo.
e bem-estar. Então a gente vai receber um estilista aqui que vai falar sobre bem-estar, estilo próprio. Então, muito bom. No dia 25, eu estou com a minha aula lá na biografia escrita Urgências Psiquiátricas. Galera, geralmente, grande parte dos profissionais, eu vou até liberar os comentários aqui, às vezes alguém quer colocar algo, grande parte dos profissionais tem uma certa dificuldade em atender paciente em surto, crise ou desorganização. Então, como fazer um manejo? Por exemplo, você é profissional da área da saúde e seu paciente agita ou simplesmente ele entra em crise na sua frente num consultório. O que você faz? Então, nesta aula, eu vou dar dicas como você proceder, como acolher, como orientar, o que fazer na hora que seu paciente sim entra em crise, surto, agitação psicomotora, como proceder, o que fazer, inclusive o que você pode e não falar, como se portar e tudo isso. Uma aula top de linha, beleza? Dia 25 de março, das 8 às 21. Então você pode se inscrever lá na biografia e vamos conversar sobre o assunto. Rodrigo, eu acho que estou fechando. Antes de finalizar, se você ainda não entrou no meu podcast, já lancei o podcast, e esse assunto de hoje, isso aí, esse assunto de hoje com o Rodrigo vai estar salvo no IGTV, depois ele vai no YouTube, no meu canal e no canal do Rodrigo também. E também a gente vai fazer alguns recortes, tanto no meu canal e no canal do Rodrigo, com as partes que tem essas orientações que a gente está passando. E também, logo mais, vai estar no nosso podcast. No meu podcast, então, você vai poder compartilhar esse áudio com algum familiar, algum idoso, alguém que precisa dessa informação. Então, vai poder estar ao seu alcance. Gente, vocês gostaram da live? Põe um joinha aí, um legal, bacana, não sei o que, um comentário. Eu deixo o Rodrigo se despedir da galera, porque a gente já estourou o tempo. Rodrigo, quando que vai ser o próximo evento contigo? Vamos lá. Você é o chefe, você que manda. Legal. Que legal. Vamos deixar para junho? Ok, depois a gente vê na nossa agenda, a gente acerta. Ótimo. Perfeito. Inclusive, em junho, Rodrigo, estou pensando em alguma coisa da gente fazer em 3. Eu e você, a Maria Elisa. Porque agora o Instagram liberou. Né? Dá pra gente fazer. Né? Nós 3, eu e você, Maria. Entendeu? A gente pega um assunto que traz a relação entre dor e ansiedade, por exemplo. A gente junta, né, a relação dor e ansiedade, porque tem uma conexão aí no meio. E a gente tenta fazer uma coisinha assim. Ô, Rian, muito obrigado também por participar, mas a gente tenta juntar. Gente, muito obrigado a todos. Rodrigo, por favor, agora a passarela é sua. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, amigo, pelo convite. Novamente, sempre descontraído e falar do que a gente ama fazer. Novamente, obrigado pela oportunidade. Tem depois nossos contatos lá, se tiver alguma dúvida ou mandar por e-mail, a gente está aí disponível. E obrigado mais uma vez, então. Boa noite. Rodrigão, é nóis. Gente, amanhã, 7 horas. Obrigado, Maria Elisa. Obrigado a todos. Lisandra, Carol, todo mundo que assiste. A minha esposa também. Beijo, já estou chegando. Seguinte, gente, esse livro amanhã ele pode ser seu. Lá nos meus stories eu vou colocar uma perguntinha muito simples. É uma forma da gente ter esse contato. E, gente, muito obrigado. O entrevistado está aqui para vocês. Vocês podem também sugerir perguntas. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as perguntas para o Rodrigo e ele vai atender vocês. Se você ainda não se inscreveu no Instagram dele, eu vou deixar o link também para você conhecer. E caso você precise de um atendimento ou acolhimento com o Rodrigo Maria Elisa, também Instituto Rodrigo Bernardes, você pode entrar em contato ou fale comigo. Eu recomendo, eu passo o contato. Rodrigão, tamo junto. Saudações para a família. Obrigado, merci. Beijão na família. À la prochaine. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Fui. Valeu.